Oi, gente! Começamos agora mais um Hora da Saúde, o programa que é uma produção do Hospital de Amor que leva até você em todo o Brasil informação de qualidade sobre diversos assuntos relacionados à saúde. Quando o assunto é atividade física e fortalecimento, quais são os músculos escolhidos na hora do treino? E se eu te disser que mesmo que a sua rotina seja super regrada, é possível que você esteja deixando de lado alguns exercícios para um conjunto de músculos extremamente importante? Principalmente para as mulheres. São os músculos que compõem o assoalho pélvico. E é sobre a importância dessa musculatura, bem como seu fortalecimento, que iremos falar hoje. Para começar esse assunto, ninguém melhor do que ele, né? Meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo. Olá, Gláucia. Então, Gláucia, como você disse, o assoalho pélvico é um conjunto de músculos e ligamentos localizado na região baixa do abdômen e funciona como uma rede de sustentação para diversos órgãos como a bexiga, o intestino, o útero no caso das mulheres e a próstata no caso dos homens. Marcelo, entre as mulheres, a gravidez e o parto podem contribuir para que esses músculos enfraqueçam. Porém, quadros de obesidade e o próprio envelhecimento também são fatores que contribuem, e muito para isso. Vamos sentar para falar mais sobre o fortalecimento do assoalho pélvico, a importância. Para a gente começar, Marcelo, eu queria que você falasse sobre a importância. Qual a importância de manter o assoalho pélvico fortalecido, tanto para as mulheres quanto para os homens? A gente vê principalmente, com o avançar da idade, as consequências de não ter o assoalho pélvico fortalecido quando a gente vai falar sobre continência fecal e urinária, por exemplo. Sim. Que é uma coisa que acontece especialmente no envelhecimento feminino, né, que faz parte de algo que a gente precisa olhar, especialmente quando a gente se dá no cuidado de alguns pacientes com fatores de risco, como por exemplo, vários partos normais. Né? Isso é um fator de risco para poder você ter um enfraquecimento ali ligamentar e pélvico e que a gente vai conseguir intervir e poder gerar alguns cuidados em relação a isso. E é uma musculatura que nem todo mundo presta atenção. Não, mas que quando a gente começa a poder olhar e ter uma maior atenção, fazer as intervenções, a gente melhora muito a qualidade de vida, especialmente nessa faixa etária, porque os sintomas, o desconforto que isso causa, né, quando você não consegue, às vezes, conter a urina no momento de sociabilização, que você está fora de casa, é bastante constrangedor. Sim, Marcelo. Você estava falando sobre alguns dos problemas, mas quais são os principais problemas de saúde que podem surgir pelo não fortalecimento do assoalho pélvico? A incontinência é um dos principais. E muito incômodo. É muito incômodo. Às vezes a gente tem alguns prolapsos também que podem acontecer, mas a incontinência é uma coisa que acontece com bastante frequência. Hoje, quando as mulheres vivem mais e com a questão da idade reprodutiva avançando mais, a gente tem muitas intervenções cirúrgicas também que acontecem. Então a gente vê isso acontecendo e a gente vê a procura, na verdade, no consultório, para poder resolver esse tipo de problema. Essa queixa ela fica mais frequente, porque hoje a gente tem mais acesso, inclusive, às intervenções terapêuticas. A procura é maior por mulheres ou por homens? Por mulheres. É mesmo? A gente tem uma realidade que, na maioria dos problemas de saúde, as mulheres procuram mais cuidado, de modo geral. E nessas questões que são geniturinárias, as mulheres têm uma maior intimidade com o serviço de saúde, especialmente pela questão do acompanhamento ginecológico, que é socialmente aceito e socialmente incentivado. O homem a gente tem que ficar meio que pegando no pé e indo atrás para poder incentivar, para poder falar que aquele escape de urina não é normal, que essa questão da próstata inchar, por exemplo, faz parte do envelhecimento, que isso não é nenhum problema com a masculinidade, que as intervenções terapêuticas elas são necessárias e quando a gente tem alguma intervenção cirúrgica que gera consequências, poder falar dessas consequências com naturalidade, que isso afasta o homem do cuidado em saúde, como a gente já falou aqui no nosso programa sobre as alterações da sexualidade do homem, por exemplo. Marcelo, nós falamos no começo desse bloco, esse problema acaba afetando também, além delas procurarem, acaba afetando um pouco mais as mulheres. Por quê? Esse problema afeta as mulheres de maneira predominante? Justamente por essa questão da gestação, dessa modificação que a gente tem fisiologicamente da anatomia do assoalho pélvico feminino durante a gestação. Então a gente tem uma alteração anatômica, uma alteração das questões ligamentares e musculares, em que você vai ter uma alteração de fraqueza do colágeno ali para poder fazer esse momento do parto. E a hora que você tem o parto acontecendo, você tem uma fragilização da musculatura do assoalho pélvico.
e aí até a questão de trauma mesmo, pela questão mecânica da via de parto. E aí a hora que você fortalece, você minimiza as consequências disso. Tem uma alteração, então, tanto anatômica, mecânica, que vai acontecer em decorrência dessa via de parto e das questões estruturais, quanto hormonais e fisiológicas da estrutura mesmo, com a alteração do espaçamento entre os ossos, das articulações, da sínfise, para poder permitir que o parto natural aconteça. Marcelo, em relação à idade também, né? Isso também vem com o avançar da idade, principalmente das mulheres. Começa a surgir a necessidade de um fortalecimento maior a partir de quantos anos? A gente vai poder tirar essa dúvida com maior qualidade quando a gente tiver a nossa convidada aqui no próximo bloco. Mas a gente vai percebendo que com o avançar da idade, a gente vai tendo o enfraquecimento pélvico. Então, quando a gente vai chegando ali próximo daquela idade do climatério que a gente comentou, a gente vai percebendo a maior quantidade de sintomas. Inclusive, faz parte dos sintomas que a gente pode perceber na mulher ali na quarta, quinta década de vida. Marcelo, as gestantes, né? A mulher sofre com esse problema em decorrência também da gravidez. Elas são orientadas sobre a importância do fortalecimento dessa musculatura ainda na gestação? Hoje em dia, essa informação está ficando mais acessível e mais disponível. Então, hoje a gente tem um incentivo muito grande para o parto natural. A gente viveu uma cultura aqui no Brasil por muitos anos de incentivo ao parto cirúrgico, né, com a via de parto cirúrgico. Hoje a gente estimula muito o parto natural e quanto mais a gente tenta humanizar a questão do parto, incentivar a mulher a conhecer o próprio corpo e poder propiciar condições adequadas para um parto natural com qualidade, a gente favorece o conhecimento sobre isso. E a gente faz uma preparação do períneo para poder acontecer esse momento do parto com maior facilidade. Existem exercícios que a gente pode fazer que favorecem a realização do parto com menos trauma e com mais facilidade para a mulher, melhorando a questão da dor, aumentando o conhecimento do próprio corpo e evitando as complicações de laceração, de trauma de uretra, por exemplo. As mulheres acabam tendo essa orientação em algum momento da vida, né? O homem, em algum momento eles são orientados? Não é o que mais acontece, né? Inclusive com as mulheres, às vezes a gente precisa incentivar mais e precisa incentivar o parceiro, né? Existe uma questão de culpabilizar a mulher em relação a isso. Às vezes a gente atende mulheres que estão com 50, 60 anos, que começam a apresentar esse tipo de sintoma de fraqueza do assoalho pélvico, que vai aparecer sobre essa questão da incontinência urinária, de algum escape. Às vezes você não consegue conter as últimas gotas da urina, começa assim, depois você começa a tossir, a rir, ter escape. E às vezes o homem culpabiliza a mulher, começa a fazer chacota ou penalizar em relação a isso. Já cuidei de várias pacientes assim na unidade básica de saúde. Quando a gente traz esse assunto para o debate, para mostrar que isso é natural, que acontece, que ninguém está livre disso e que isso está acontecendo em decorrência de fases da vida anteriores, né, de escolhas de vida que são comuns ao casal. Isso favorece o tratamento, deixa o estigma menor, né, então a mulher se sente mais fortalecida, mais dona do próprio corpo e com fortalecimento para poder enfrentar o tratamento. Marcelo, e exercício é o caminho para o fortalecimento desse assoalho? Com certeza, isso ajuda bastante a gente a ter um fortalecimento da musculatura, favorecer a estrutura anatômica e proteger a via urinária, proteger o assoalho pélvico das consequências disso e melhorar a qualidade de vida da mulher. Quando a gente fala de exercícios, são somente exercícios específicos ou a prática diária de exercício, a prática habitual também ajuda? A gente tem as duas coisas acontecendo, né? Então existem alguns exercícios que são importantes para poder manter o tônus, mas existem exercícios direcionados e para objetivos específicos em relação ao fortalecimento do assoalho pélvico, pensando na continência, na redução do prolapso, tanto na continência fecal quanto urinária. Se é exercício para o homem ou para a mulher, a gente tem atuações que são específicas para isso. Marcelo, além dessa questão, né, além do momento da gravidez, onde as mulheres elas têm essa orientação, o Sistema Único de Saúde, ele oferece esse tipo de informação sobre esse assunto para as mulheres e para os homens também? Oferece na unidade básica de saúde, a gente pode entrar em contato com algumas questões, especialmente nos sintomas iniciais.
As equipes de saúde da família, elas contam com o fisioterapeuta para poder orientar através do NASF. A gente tem aquela questão da distribuição, né, que nem sempre um território vai contar com o fisioterapeuta para poder orientar de modo adequado, né? Infelizmente, a gente não consegue garantir o acesso à saúde como seria o ideal em todas as regiões do país. Mas em alguns lugares em que você tem centros de referência, né, a gente consegue, no serviço secundário, tratar dessas condições com maior qualidade, tanto com aquilo que é de exercício de fortalecimento e de preparação do assoalho pélvico, quanto com algumas intervenções que são reparadoras, quando você já tem lesões mais graves ou hipomotilidade de alguns músculos, algumas alterações que são já estabelecidas de patologias ali do assoalho pélvico. Marcelo, quando o assoalho pélvico não está fortalecido e a mulher sofre, a mulher, o homem, com essa série de problemas que você já falou agora, isso aí tem impacto na vida psicológica e emocional desses pacientes? Com certeza, isso é uma das questões que mais impacta a vida do paciente quando ele está numa fase de vida que ele percebe que boa parte das suas funções elas estão em declínio de potência. O que é isso? Eu percebo que conforme o tempo vai passando, a minha performance para fazer algumas atividades básicas do meu dia a dia vai diminuindo. E uma das questões que envolve muito o senso de dignidade e autonomia envolve o controle urinário, por exemplo. Muitos questionários de qualidade de vida, a gente vai investigar essa questão de autonomia para poder utilizar o banheiro, de controle urinário, de retenção urinária, justamente porque a perda disso é muito estigmatizante e de impacto para a percepção e da dependência do sujeito em relação ao outro. Seja uma dependência total, então eu preciso de utilizar a fralda, alguma coisa do tipo, trocar sonda, ou uma dependência parcial, em que eu preciso de utilizar algum instrumento para poder fazer o esvaziamento urinário. No homem isso é bastante traumático, quando você tem hiperplasia prostática, né, que é mais importante que eu preciso passar a sonda, ou na mulher quando você tem uma incompetência da musculatura e que você perde urina com muita facilidade. É bastante sofrido esse processo. Marcelo, e é importante, né, que a gente fale mais sobre o assunto, a gente oriente mais, para que todo mundo entenda que isso não é tabu, que acontece. Exatamente, que acontece, que a gente tem acesso a recursos e que tem condições da gente poder fazer algumas intervenções que previnem e que favorecem esse fortalecimento, evitando essas complicações, evitando a intensidade desses sintomas. Marcelo, sabia que hoje, aqui no Hora da Saúde, a gente vai ensinar a ensinar como fortalecer o assoalho pélvico? Vai ser bastante interessante isso, hein, Glaucia? A gente vai poder aprender a como prevenir homens e mulheres. Homens e mulheres. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente recebe a Marislaine Gomes Silva. Ela que é fisioterapeuta e entende tudo de fortalecimento do assoalho pélvico. Você continua com a gente, daqui a pouquinho a gente volta.